Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom nós estarmos juntos para meditar mais um pouco acerca da palavra de Deus, aprender de Jesus Cristo na direção do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita para todos nós. Agradeço a todos vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pelo Facebook, Ivan Fidelis, e também pelo canal do YouTube, Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé. Eu peço que vocês se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem esta mensagem, dê o seu like, comente, porque assim o sistema entende que a mensagem é relevante e mais pessoas são abençoadas ao compartilhar esta mensagem. Então, eu peço que vocês estejam se inscrevendo no canal Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, é o canal do YouTube, onde esta mensagem fica disponível, fica gravada, para que você possa transmitir, compartilhar com aquelas pessoas que você ama e precisam de uma mensagem de fé e de esperança. O tema que nós estamos compartilhando esta semana, falando a respeito da fé, o desenvolvimento daquilo que nós acreditamos segundo a palavra de Deus, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. Todo aquele que depositou a sua confiança, a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, aquele que confia na palavra de Deus, que é a Bíblia, aquele que busca ser guiado pelo Espírito Santo como filho de Deus, tem o desenvolvimento da fé. A fé que é, de fato, aquilo que você coloca em prática dentro do aprendizado espiritual que você tem a cada dia dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia nos instrui em todas as nossas questões humanas, nas nossas questões pessoais, no autoconhecimento, de como nós nos relacionarmos com Deus. Lembre-se que Deus, em Jesus Cristo, ele foi tão minucioso que ele até nos ensina como orarmos da maneira correta. Ali em Mateus, capítulo 6, nós temos a oração do Pai Nosso. E quando nós praticamos a oração da maneira que Jesus nos ensinou, nós temos desenvolvido a fé, colocamos em prática aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nos foi instruído a cada momento, e à medida em que nós vamos crescendo em conhecimento, esta prática vai ficando mais comum, ela vai ficando melhor, porque nós fazemos de maneira natural, porque assim são os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo em nós devem frutificar a partir do conhecimento, do relacionamento com Deus, da proximidade que nós buscamos com Jesus Cristo, que é o nosso amigo pessoal, é aquele que caminha conosco todos os dias, segundo a sua promessa que nos diz que não nos deixariam órfãos, mas estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enviaria o Espírito Santo para nos ensinar, para nos exortar, para que nós nos relacionemos com ele de uma maneira íntegra, de uma maneira fiel, que nós compreendamos qual a sua vontade para cada um de nós e para que nós sejamos revelados a nós mesmos e assim possamos ter um discernimento correto daquilo que precisa ser transformado, daquilo que precisa ser ajustado segundo o propósito de Deus desde a criação. Então, este conjunto de informações trata da nossa fé, aquilo que nós praticamos, como que nós desenvolvemos o nosso relacionamento, a nossa amizade com Deus, mas de maneira obediente, reconhecendo que ele é o nosso Salvador, mas que, primeiramente, ele tem que ser o nosso Senhor. Lembre-se da palavra de Jesus, quando ele diz
que ele quer ser nosso amigo, mas ele será o nosso amigo se nós fizermos o que ele nos manda. Então, essa relação da amizade não anula a questão do senhorio. Jesus é nosso amigo, mas ele não deixa de ser o nosso Senhor. Mas ele não é um Senhor carrasco, ele não é um Senhor ditador, ele não é um Senhor de imposição, porque ele nos deu livre-arbítrio, ele nos deu escolha. Ele quer que nós nos relacionemos com ele em amor, que nós sintamos prazer em viver ao lado dele, em tê-lo como nossa companhia todos os dias. Então, não existe uma obrigatoriedade de nós seguirmos aquilo que ele tem instruído, aquilo que ele tem ensinado. Só que quando nós negamos de seguir as instruções de Jesus pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, a Bíblia, que é nossa única regra de fé e prática, quando nós negamos de seguir a Jesus, nós acabamos enfrentando e criando na vida os nossos próprios males. Nós vamos criando adversidades, vamos criando problemas, porque tudo que Jesus nos ensinou e nos ordenou e nos instrui a fazer pela Bíblia, pela palavra, tudo que está registrado é para o nosso bem, para a nossa alegria, para que sejamos bem-sucedidos, para que nós alcancemos os nossos projetos, as nossas realizações, para que nós tenhamos sabedoria, discernimento para vencer as adversidades diárias, e assim como o apóstolo Paulo escreve, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, este é o propósito de Deus. E a pergunta de hoje é: como você tem desenvolvido a sua fé mediante os ensinos de Jesus? Como você tem praticado a palavra de Deus diariamente na sua vida? Como você tem olhado para Jesus? A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 12, que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. O que significa isto? Observem o texto como ele é apresentado. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1, o texto ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O que esse texto está nos apresentando? O que ele quer dizer? Primeiro, ele pede para que nós mantenhamos o nosso foco, o nosso olhar em Jesus. Porque, como Jesus mesmo disse, os nossos dias são maus. Os dias da nossa vida humana têm adversidades, têm problemas, e que muitas vezes nos leva ao desânimo, nos leva a depressões, nos leva à desesperança. E para que isso não aconteça, o apóstolo Paulo, aqui eu acredito que o texto de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, então o escritor aqui, ele nos instrui para que na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, nós não desviemos o olhar da pessoa de Jesus Cristo. Não desvie o olhar da pessoa de Jesus Cristo. E a expressão que ele usa aqui no versículo 3 de Hebreus 12 é:
Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Você está enfrentando oposição nas suas decisões, nas suas ideias, nos seus pensamentos, no seu discurso, na sua postura de vida de fé, na sua postura cristã. Você tem enfrentado oposição? Então, observe o quanto Jesus Cristo suportou a oposição, mas se manteve íntegro, se manteve fiel, não cometeu pecado, se manteve dentro daquilo que ele sabia que era correto e viveu segundo esses princípios e valores divinos que são imutáveis. Ele não se ajustou, não se rendeu diante da pressão humana, mesmo em face os doutores da lei na época, os intérpretes da Bíblia, que procuravam ensinar e fazer com que Jesus tivesse uma conduta diferenciada daquilo que ele acreditava, daquilo que ele estava ensinando. E Jesus, ao contrário, ele vem mostrar exatamente que o ensino dele estava correto, que tudo que ele estava apresentando, interpretando, mostrando dentro da palavra de Deus estava absolutamente correto. Então, ele suportou, usando a expressão bíblica aqui de Hebreus 12:3, ele suportou tamanha oposição dos pecadores. O que quer dizer isso? Oposição dos pecadores. Quer dizer que quando você busca viver uma vida de integridade, de santidade, uma vida de fé, uma vida em que você coloca em prática o que você acredita e aprendeu dentro da palavra de Deus, aquilo que é correto, o mundo tenta apresentar algo diferente para te desvirtuar deste caminho, para tirar você deste caminho. O mundo incentiva as pessoas a usarem drogas, a usarem as drogas tanto lícitas quanto ilícitas. As ilícitas, todos sabem, que são até criminalmente erradas, né? Mas as drogas lícitas, conhecidas como bebidas alcoólicas, o cigarro, né? Mesmo que hoje existe uma rejeição maior a esta ideia do cigarro devido às propagandas que foram feitas contra isto, mas nós temos também hoje a questão da bebida alcoólica, que ainda é socialmente aceitável e dentro da palavra de Deus é recomendado que um cristão não faça uso de bebidas alcoólicas, né, para a sua ingestão, né? Então, quando a palavra de Deus nos instrui naquilo que é correto, né, o mundo vem te oferecendo algo diferente. Mas o que tem tomar uma cervejinha num dia de calor? O que tem tomar uma taça de vinho alcoólico? O que tem, né, ingerir um pouco de bebida alcoólica para ficar um pouco mais alegre, um pouco mais feliz? Se alguém precisa de álcool para se sentir mais alegre, mais feliz, é porque já existe alguma coisa errada que deve ser corrigida. Então, a Bíblia instrui aquilo que é correto dentro da perspectiva de Jesus, mas o mundo sempre se coloca em oposição. E nas questões comuns do nosso dia a dia, nas nossas questões de fé, dentro da interpretação correta da Bíblia, essas oposições vão ficando cada vez maiores. Mas, como diz aqui no versículo 1, nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso favor, porque Deus deu ordem aos seus anjos para estarem com você, ao seu lado, te guardando, te protegendo. Deus, em Jesus Cristo, concedeu o Espírito Santo que habita em você, para que você tenha sabedoria, discernimento, direção espiritual, para que você receba conhecimento, interprete da maneira correta e coloque em prática na sua vida para que você viva cada vez melhor na sua vida pessoal, no seu relacionamento conjugal, na sua vida familiar. Se você não for casado,
for filho, mas que você viva bem no seu lar, com seus pais, com seus irmãos, com seus familiares, com seus amigos, no seu trabalho, na sua vida social em comum. Então, nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso favor. É por isso que o texto fala aqui, né, que nós temos que nos desembaraçar do peso do pecado, e ele usa uma figura aqui, que tenazmente nos assedia. Tenazmente, o que significa essa palavra diferenciada? Tenaz é uma pinça grande. A ideia que ele está falando é que o pecado, ele tenta nos pinçar, ele tenta nos pegar como se fosse uma pinça e nos arrastar para o lado que não é agradável a Deus, que não é aprovado por Deus. E o que nós vamos fazer diante disso? Lembrando que nós não devemos desanimar, devemos suportar a oposição. Nós temos uma nuvem de testemunhas divinas celestiais ao nosso favor. Temos Jesus Cristo no santuário celestial, que media as nossas orações e intercede por nós. Temos o Espírito Santo, que nos ensina, que habita em nós e que nos instrui a viver corretamente segundo a palavra de Deus. Então, nós não devemos nos permitir ser pinçados, né, ser pegos por essa tenaz, por essa pinça grande e levar para o lado errado. De que maneira nós vamos fazer isto? Versículo 2 de Hebreus 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Olhando firmemente. Por que eu tenho que olhar firmemente? Porque as distrações da vida podem querer desviar o meu olhar, podem querer me distrair, podem querer me levar a uma condição diferenciada, e essa distração que o mundo está promovendo na minha mente, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, essa distração que o mundo oferece pode me distanciar de Jesus, pode me tirar o foco de Jesus. Então, a recomendação bíblica é: mantenha o seu olhar firme, olhe firmemente para Jesus, para que as distrações do mundo não desviem o seu olhar de Jesus, não tire o seu foco de Jesus. Então, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E aí, o que significa Jesus como autor e consumador da nossa fé? Isto significa que Jesus, ele viveu o modelo perfeito daquilo que ele espera pela fé que nós vivamos também. Como diz o apóstolo João no seu prólogo, o capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, o apóstolo João escreve ali que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, o mundo não o recebeu. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então você e eu somos filhos de Deus, porque entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele viveu uma vida íntegra, uma vida perfeita, apresentou um modelo de vida para que nós vivamos segundo os seus padrões, segundo os seus princípios, segundo os seus valores, para que nós vivamos em paz, em alegria, em fidelidade, em integridade junto à palavra de Deus. Então, Jesus Cristo nos apresentou um modelo absolutamente perfeito. Ele é o autor e consumador. Por que consumador? Porque ele chegou ao final. Jesus Cristo viveu 33 anos sem pecado, numa vida absolutamente íntegra. E mesmo que ele sabe que nós somos pecadores,
nós temos o pecado inerente à nossa essência humana corrompida, mesmo assim, ele depositou a fé em nós. A fé que Jesus tem é ao nosso favor. Ele acredita que nós manteremos o nosso olhar, o nosso foco nele, em Jesus Cristo. Nós manteremos o nosso foco em Jesus Cristo. E olhando firmemente para Jesus, nós venceremos o pecado, nós venceremos este mundo, nós vamos manter a nossa vida pautada pelos princípios e valores do reino. Jesus é o autor e o consumador. Ele consumou, ele chegou no final. Ele mesmo fez essa declaração na cruz. No momento da sua morte, ele disse, está consumado. O texto grego, tetelestai. Está consumado. Ele fez tudo perfeitamente e deposita a fé em nós, porque ele acredita que nós vamos fazer também se mantivermos o nosso foco nele como autor e consumador da nossa fé. E aí o texto diz assim, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Vergonha, ignomínia significa vergonha. Jesus não se importou em passar vergonha, mas para fazer o que era correto diante de Deus e para nos apresentar o que é realmente correto. Não se envergonhe de fazer o certo. Continue firme com foco em Jesus e receba as bênçãos de Deus pelo Espírito Santo na sua vida todos os dias. Mantenha a sua fé em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos por Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo nos instrua para que neste caminho nós também cheguemos a consumar a nossa fé de maneira íntegra e fiel, aprovado pelo Senhor. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia em nome de Jesus.